No We're Not Human. Sim, esse jogo tem tido uma alta popularidade na comunidade de jogos indie após seu lançamento, e na verdade isso é muito compreensível. Ostentando de uma história sombria que se sustenta com elementos de terror e uma narrativa primorosa, o jogo não apenas se destaca pela riqueza de seu universo, mas principalmente de seus muitos mistérios que deixam o jogador ao fim de sua experiência com um gostinho de querer mais pela conclusão que leva a mais perguntas do que respostas. Recentemente eu fiz um vídeo completo comentando em detalhes sobre a experiência de Noah Not Human. Aliás, o maior vídeo que eu fiz no canal até agora. Mas mesmo com tudo que foi coberto, ainda seria impossível encaixar tudo acerca desse universo em um único vídeo. Por isso eu decidi abranger os temas mais interessantes e mistérios bizarros desse jogo e comentar sobre eles em formato de iceberg, onde eu me aprofundarei nesses temas indo dos mais conhecidos até teorias, mistérios e temas mais obscuros acerca do jogo. Vale lembrar que esse iceberg está sendo montado por mim mesmo, e se você está aqui ainda e não viu outro vídeo sobre a experiência do jogo, é bastante recomendável que você assista para ter uma base sobre o que eu irei falar aqui. Além de que o vídeo está muito bom e vale a pena assistir. Agora, sem demorar muito, pega um café e vamos pro vídeo porque a história é longa. Esse é o nome da antologia onde foi publicada a primeira versão de Noah Not Human. A antologia oferecia uma coletânea de 4 jogos com histórias diferentes chamados All Along the Toon Tower, Sensation, Noah Not Human e outro jogo bizarro que tem sua tradução para Eu comi o fígado de um velho, agora essa puta é minha. Pois é, Noah Not Human acabou sendo o maior destaque nessa antologia, sendo mais tarde reconhecido como um fenômeno na internet devido ao seu conceito diferente e atrativo. Com isso, uma atenção exclusiva foi dada a ele, o que levou a se tornar um projeto para um jogo completo e independente. Por curiosidade, o nome do jogo na época da antologia era na verdade No I'm Not Human, I Am a... isso aí. Essa parte do título era propositalmente bugada e na tela de início do jogo o nome dele eventualmente mudava para nomes como Eu não sou humano, eu sou o Apocalipse, a Conquista, a Morte, a Doença, entre outros nomes. O protagonista é um personagem um tanto enigmático e que durante a história acaba sendo um tanto desconsiderado. Apesar disso, elementos distintos no jogo caminham para explicar uma história de um passado conturbado que o homem teve na infância, sobretudo com seu pai, a quem ele sempre odiou. Objetos da casa são a principal maneira de obter essas respostas, e através da interação com eles algumas coisas podem ser obtidas. Por exemplo, pela fotografia de uma mulher, onde ele diz que está melhor sozinho, sugerindo que já teve um relacionamento no passado. Por um boneco, ele dirá que foi o único brinquedo que teve na infância, entre outras coisas. Devido às suas experiências no passado, o protagonista desenvolveu uma personalidade solitária, se tornando uma pessoa bem fechada, mal interagindo com pessoas e longe do mundo exterior. Isso caracteriza como a calamidade afetou ele mais do que qualquer pessoa, agora que é obrigado a ter pessoas por perto por uma questão de sobrevivência. A FEMA é a agência governamental que se formou em resposta à crise emergente para coordenar esforços no combate aos visitantes. Durante a história, eles se mostram úteis na identificação dos sinais que podem ser usados para identificar visitantes, dos quais são noticiados para o público através da televisão. Apesar desse aparente esforço para restaurar a paz, os métodos da FEMA vão se mostrando cada vez mais controversos na medida que os dias passam. Eles constantemente passam pelas portas levando pessoas para pesquisas, dos quais são encaminhadas para zonas de quarentena onde nunca mais voltam. Inclusive, através do rádio se pode ouvir pessoas criticando a organização e até pedindo ajuda em casos extremos de massacres de civis inocentes. O que leva à ideia da organização estar escondendo muitas coisas da população sob o disfarce dos salvadores da humanidade. Existem inclusive teorias de que a firma possa ser na verdade a verdadeira responsável pelo surgimento dos visitantes.
e que por esse motivo, mesmo sendo uma organização recente, eles teriam sido capazes de identificar tantos sinais de visitantes. O que talvez não seja exatamente o caso, mas é bem evidente que a Fêmea esconde coisas sombrias dos quais eles não querem que sejam reveladas, talvez até relacionada com os visitantes. Os cultistas são membros pertencentes a uma ordem religiosa que adora a entidade da morte. O líder deles eventualmente aparecerá na sua porta pedindo sua colaboração, abrigando alguns de seus discípulos. Você pode ou não ajudá-los, e dependendo de sua escolha, no final você pode seguir o caminho deles se juntando ao culto e desbloqueando um dos finais. Pouco se sabe sobre as origens do culto, porém é provável que ele seja um produto da calamidade que se instaurou no mundo. O noticiário menciona sua existência como sendo um risco à sociedade por supostamente estar ligado a crimes e atividades obscuras. Mas esse não parece ser bem o caso, pois estando dentro de sua casa eles não oferecem qualquer perigo. A existência do culto é um dos pontos que explicam a constante presença e associação da morte na história, como é notável durante todo o enredo. Lost in the Roots é o próximo jogo da desenvolvedora de Noah Not Human. O jogo é uma aventura 2D com elementos de suspense, baseando sua trama em temas sobre medo e culpa. Controlando uma garota chamada Trisha, um dia ela acorda em um sótão enquanto tenta lidar com seu captor numa tentativa de fugir do lugar. Acontece que a saída não parece ser mais do que uma mera ilusão, pois do lado de fora uma misteriosa floresta ganha vida, refletindo as memórias sombrias daqueles que ousam se aproximar. Já foi confirmado que ele é ambientado no mesmo universo de Noah Not Human, e é aguardado que traga mais respostas sobre ele com seu lançamento. Em uma parte do jogo, o jornal é interrompido por uma transmissão estranha onde diz que os visitantes são caracterizados por cera e parasitas nos ouvidos. Isso provavelmente se liga com o fato dos visitantes serem corpos ambulantes de humanos que foram enterrados, como se o seu interior já estivesse completamente apodrecido, parecido com zumbis. Existe um meme bizarro do jogo sobre o repórter que aparece no jornal e o Homem Pálido que associa eles como um tipo de casal. Não ficou muito claro o motivo dessa estranha associação, afinal, ambos personagens são distantes de qualquer conexão na história, mas em algum momento a comunidade acabou associando eles dessa forma e acabou virando meme. Isso se refere aos conceitos iniciais do início do desenvolvimento de Noah Not Human, que pode ser observado a partir de algumas imagens do início do projeto. Podemos notar a principal diferença que se atribuía nessa versão quando o protagonista abria a porta para falar com os hóspedes ao invés de olhar pelo olho mágico como é na versão final, o que é uma coisa um tanto curiosa. Provavelmente muitos que jogaram o jogo devem ter percebido uma semelhança curiosa em um dos hóspedes. Mais precisamente esse cara. Isso acontece porque a inspiração no design desse personagem é baseada em Maurice Tillet, um lutador profissional russo-francês que por acaso se acredita ter sido a inspiração para o design do personagem do Shrek. O niilismo é um pensamento filosófico que parte do questionamento ou negação sobre o sentido da vida. De forma resumida, essa filosofia se sustenta na ideia de que nada realmente importa na vida se o destino inevitavelmente será a morte, e não há problema nisso. Alguns enxergam como uma forma positiva de encarar a realidade, mas no geral é um pensamento considerado radical na filosofia. O niilismo é um tema bem presente na história de Noah Not Human e pode ser observado principalmente nas questões que são impostas ao protagonista, mediante ao fim do mundo iminente. Principalmente em um dos finais onde ele decide simplesmente abraçar a morte como a única e possível resposta. Interagindo com os hóspedes, pode-se descobrir algumas coisas sobre o passado deles.
e o casal, que é um dos possíveis hóspedes, parece esconder um segredo obscuro. Quando encontramos eles, logo se chama atenção o fato de que, mesmo sendo duas pessoas, apenas o marido responde ao protagonista diretamente, como se propositalmente não deixasse a mulher falar. Porém, isso fica mais estranho quando analisamos as mãos do homem em busca de sinais quando notamos feridas como se tivesse batido em alguma coisa. Fica implícito que essas agressões são direcionadas à esposa do cara, que permanece calada o tempo todo. O bizarro é que, mesmo com o protagonista se direcionando a ela, a mulher se recusa a dizer qualquer coisa. E no último diálogo, uma briga se inicia entre os dois que acaba culminando na morte de ambos. No We're Not Human é notável por muitas referências. Uma das mais evidentes se refere à aparência do Homem Pálido, que tem seu rosto inspirado no carrasco Jodie Holden do livro Blood Meridian, e levando em conta a personalidade perturbadora do homem, é uma inspiração bem coerente. Além disso, parte do que é mostrado nos sprites do Homem Pálido parecem bastante com o personagem do filme O Maquinista. Isso também é o caso de outros personagens como o Homem dos Sonhos, que é inspirado no intruso do Analog Horror Mandela Catalogue, que aliás é um Analog Horror que em si serviu de muita inspiração para o conceito do jogo. Há também um banner promocional que faz uma referência à capa do filme Enigma de Outro Mundo, de 1982, o que faz sentido já que o conceito do jogo também se assemelha ao que é retratado no filme. Além disso, sprites relacionados a personagens foram em muitos casos baseados em pinturas e fotografias da internet para serem feitas, como é observado no caso desses personagens. Não só isso, mas no caso do mafioso, sua pose enquanto está dentro da casa faz uma clara referência à cena clássica do filme A Bruxa de Blair. A criança da capa de chuva é um personagem que gera muitas perguntas sobre sua existência, já que quando aparece, ele nem mesmo entra na casa e apenas fala coisas desconexas e depois vai embora. Acontece que esse personagem é um easter egg que faz referência a um outro jogo chamado Static Dread: The Lighthouse, sendo um garoto com a habilidade de viajar por mundos diferentes, o que faz sentido sua aparição em No We're Not Human afinal. Falando nisso, nesse mesmo jogo é possível ver o que parece ser uma aparição do Homem Pálido em sua versão humana e mais jovem, que é algo bem curioso. E por último, vale comentar sobre o que é conhecido como o Homem Imortal. Quando aparece na porta, ele chega perguntando sobre uma garota com poncho e diz estar procurando ela. Acontece que esse cara não é nada menos do que o cara que captura Trisha em Lost the Roots, que no caso está mentindo dizendo que é o pai dela quando na verdade é um sequestrador. Existem muitas outras referências em No We're Not Human, mas para não se estender muito, irei comentar apenas sobre essas. O Wireface aparece na sua porta sem conseguir falar e com a boca costurada por um tipo de arame, o que o faz imediatamente se tornar uma pessoa bizarra e misteriosa. Mesmo após tirar o arame no dia seguinte, tudo o que ele fala se resume em palavras desconexas que não parecem fazer qualquer sentido, mas na verdade o que ele fala pode ser entendido. Acontece que as frases dele são criptografadas com o que é chamada cifra de Atbash, uma cifra simples de substituição onde cada letra do alfabeto é trocada pela sua letra oposta. E traduzindo as falas do Wireface, descobrimos que ele na verdade é um estrangeiro de outro país que fala uma língua desconhecida pelo protagonista. Portanto, a codificação foi uma sacada inteligente dos devs para indicar essa barreira linguística entre os dois. Nos diálogos ele fala sobre ser de outro país e diz apenas buscar uma maneira de voltar para casa, e pede a ajuda do protagonista para isso. O mais bizarro é que ele revela que o motivo por terem costurado sua boca foi justamente pelo fato das pessoas não compreenderem seu idioma, o que derruba qualquer teoria sobre a possibilidade de ser um visitante ou perigo iminente. Até porque no jogo ele é um personagem que sempre é humano. Você pode tentar ajudá-lo no final, pois ele te passará o número da embaixada estrangeira onde você pode pedir ajuda, mas devido à calamidade, qualquer transporte marinho ou terrestre é inviável, tornando impossível levá-lo embora. De qualquer modo, no último diálogo ele apenas diz que irá à estação mais próxima por conta própria e depois disso, nunca mais o vemos de novo, sendo bem pouco provável que ele tenha sobrevivido nas condições em que se encontra. Esse é provavelmente um dos visitantes mais bizarros do jogo. Quando aparece na porta, a primeira coisa que chama atenção nele é o fato de estar usando um casaco de frio em um ambiente tão quente como o que está lá fora. A segunda coisa é que pelo menos eu tive a impressão de ser uma mulher, mas descobri que na verdade é um cara. O bizarro sobre ele não é o casaco, mas sim o que ele esconde por baixo dele.
Durante todo o tempo ele se manterá ausente de respostas sobre isso, porém, no último diálogo ele revela o motivo do casaco ao levantá-lo. E é quando descobrimos que ele carrega um buraco gigante na barriga que consome tudo que estiver à sua volta, o que inclui todas as pessoas que estiverem no mesmo cômodo que ele, inclusive se forem visitantes. Nunca há mais aprofundamento nessa questão do Cult Guy, tampouco se ele é o único com essa peculiar característica, mas é de longe uma das coisas mais bizarras que podemos encontrar no jogo. O mundo de No Not Human parece ser assombrado por coisas além de visitantes, já que em um momento do jogo pode ser visto na janela uma criatura misteriosa passando do lado de fora se arrastando pelo chão. Ela aparece uma única vez, mas já é o suficiente para levantar muitas perguntas. Contudo, existem referências quanto a essa criatura em outros momentos do jogo. O rádio, por exemplo, informa um comunicado da FEMA onde os agentes dizem para parar de queimar corpos, pois isso atrai o, entre aspas, indivíduo. E sabemos que a referência é sobre a criatura, pois isso é confirmado com o Homem Cego, que está diretamente relacionado com ela, já que o motivo dele ter arrancado seus olhos foi justamente por ter visto a criatura pessoalmente como uma forma de tentar esquecê-la, além de que ela constantemente continua o assombrando em sonhos até o ponto em que ele não suporta mais e decide tirar a sua vida. Se você recusar a entrada do Homem Cego, ele apenas dirá para que você não se aproxime de corpos carbonizados, pois isso atrairia aquela coisa. Além dele, o Homem dos Sonhos também relata ter visto a criatura enquanto dormia. Entre essas associações, o monstro também é acreditado como o responsável por um massacre a membros de uma zona de quarentena. Nunca é explicado mais sobre essa criatura posteriormente, mas a presença dela explica a existência de horrores mais sombrios em torno do mundo, dos quais permanecem desconhecidos na trama, e que possivelmente serão abordados em jogos posteriores como Lost in the Roots, por exemplo, que também compartilha da existência de criaturas sobrenaturais. Esse é o nome de uma ilha desabitada localizada no sul da Islândia, lugar que serviu de inspiração para o cartaz na casa do protagonista e que mais tarde, em um dos finais, se torna o seu lugar de descanso após conhecer a morte. A existência da FEMA levanta muitas questões que põem em dúvida sua credibilidade, gerando desconfiança com relação às suas atividades, levando à dúvida se existe algo do qual a organização esteja propositalmente escondendo da população, o que parece ser exatamente o caso. Aliás, existe um número anunciado na televisão da linha direta da FEMA, que pode ser ligado a qualquer momento do jogo, inclusive antes do número ser divulgado. Se você ligar antes da divulgação, acontece uma coisa curiosa, pois alguém atenderá do outro lado dizendo que você está falando com a FEMA. Só que nesse ponto a organização ainda nem havia sido anunciada como existente, e depois da resposta alguém interrompe a pessoa do outro lado dizendo para desligar imediatamente. Isso até leva a uma conquista chamada "você não deveria ter ouvido isso". O ponto é que muito do que é entendido na existência da FEMA se parece bastante com o que é apresentado na história do livro Fahrenheit 451, que descreve uma distopia num futuro autoritário em que a literatura é proibida e as pessoas são puramente alienadas pelo que é transmitido na televisão, o que notavelmente se assemelha com a FEMA com o fato do noticiário sempre exaltar os agentes como os salvadores da humanidade, enquanto no rádio, por exemplo, as pessoas mostram a realidade obscura da organização. Inclusive, o número para ligar para a FEMA é 000451, o que provavelmente é uma referência com o título do livro, que tem os mesmos 3 últimos dígitos. Em um momento aleatório do jogo, a história pode ser brevemente interrompida por um tipo de sonho estranho, após o personagem se deitar durante o dia. Ele é conduzido pela ótica de alguma coisa que vaga pelo corredor da casa, abrindo cada porta na medida em que avança, até chegar no quarto do protagonista, onde enfim, ele acorda. Vale notar que a atmosfera da casa durante o sonho é bem diferente do que se observa no restante do jogo, sendo alheio tanto ao que você vê durante o dia ou durante a noite. Mas a coisa mais estranha é que após acordar dele, as portas da casa estarão derrubadas, e por consequência do sonho, no dia seguinte todos os convidados desaparecem sem deixar qualquer vestígio. Pelo que eu li, se acredita que esse sonho aconteça caso você tenha 2 ou mais visitantes na casa. Mas isso não é completamente certo, então não sei dizer se é exatamente isso.
De qualquer modo, esse sonho é bem estranho e ainda levanta dúvidas quanto à razão dele levar ao desaparecimento de todos da casa, bem como das portas serem derrubadas sem nenhum motivo aparente. Teria um sonho um poder que extrapola os limites do onírico para ter consequências na realidade, como acontece com esse pesadelo? Muitas perguntas, mas poucas respostas. Um dos maiores mistérios sobre o enredo do jogo diz respeito à real origem dos visitantes, apesar de algumas explicações serem dadas sobre isso. Ao que é indicado pelo jornal, os visitantes são criaturas que emergiram do solo, possivelmente por consequência da atividade solar. Isso fica mais estranho ao fim do jogo, onde, cavando um buraco abaixo do porão, encontramos uma rede de túneis que se estendem por grandes distâncias, do qual, como é dito por um operário, parece ser por onde eles se locomovem. Inclusive com a existência de um buraco estranho, de onde é dito terem avistado alguns visitantes saírem. Mas além disso, a partir do noticiário também é especulado pela Fema que o surgimento dos visitantes se deve por um contágio biológico, como um tipo de doença que pode ser transmitida pelos infectados. Apesar das especulações, por enquanto a real origem dos visitantes é um assunto que permanece como um grande mistério. A partir da mecânica de autoinspeção, podemos analisar o próprio protagonista e buscar alguns sinais. Curiosamente chama atenção o fato dele ter dentes brancos e até manchas nas axilas, o que talvez não seja o suficiente para definir que ele seja um visitante, mas eu cheguei a teorizar anteriormente a possibilidade daquele sonho simbolizar essa ideia, já que podemos especular que o sentido por trás do sonho seja que todos os convidados sumiram porque o próprio protagonista tem os matado. Obviamente isso é só uma teoria e não tem muita base para ser considerada uma verdade. Afinal, se realmente fosse esse o caso, deveriam haver mortes diárias na casa pelas nossas mãos, o que na prática não acontece. Existe uma parcela curiosa de material não utilizado no desenvolvimento de No Not Human. A maioria desse material se refere a alguns sprites que foram descartados de alguns personagens. Esse é o caso, por exemplo, do bombeiro em um sprite que mostra o seu corpo jogado no chão após não suportar as feridas das queimaduras. O vizinho era planejado para ter mais 2 sprites de expressão, mas acabaram sendo descartados, permanecendo apenas um como vemos no jogo. O Wireface tem um sprite nos arquivos do jogo do seu corpo, indicando que ele era planejado para ser um provável visitante. Aparentemente, esse sprite será aproveitado em uma próxima atualização e estará dentro do jogo. O consumível kombucha é um chá fermentado feito de cogumelos que pode ser tomado para salvar o jogo. Pelo que é dito durante uma ligação, é sugerido que o consumo de qualquer coisa relacionada a fungos pode ter uma ligação com a existência de visitantes, mas não é claro o motivo disso, a pessoa apenas joga essa informação sem muito aprofundamento. O curioso disso é que pode ser sustentada uma teoria para a origem dos visitantes como sendo consequência de algum tipo de infecção por algum tipo de fungo, o que não seria estranho ao pensar que eles estão saindo do subsolo e fungos também existem no subsolo. Em um dos finais, conhecemos um homem que fala sobre a importância dos cogumelos e o que ele chama de micélio, dizendo que impedir o crescimento exagerado dele será a salvação da humanidade. Provavelmente não seja tão sensato colocar alguma credibilidade no que ele diz, pois tudo que acontece nesse final não parece passar de algo além de pura psicodelia. Contudo, há sugestões de que fungos estejam de alguma forma relacionados com os visitantes. Essa é uma teoria explicando que a visitante conhecida como Babushka, essa senhorazinha do mal, seja nada menos do que a avó do protagonista. O motivo para se acreditar nisso se deve porque, durante a demo, mesmo não sendo uma convidada no jogo, era possível ver um easter egg onde ela aparecia como um fantasma na poltrona da sala de estar, como um espectro do passado da casa. É plausível acreditar nisso porque constantemente a casa do protagonista é tida como um lugar que compartilha da presença da morte, e pelo fato dos visitantes estarem saindo do subsolo, pode-se teorizar que ela seja a manifestação ou encarnação de sua avó que voltou como um visitante na casa. Mas, obviamente, isso é só uma teoria. Isso se refere aos notáveis paralelos entre a concepção do Homem Pálido com a entidade de Nyarlathotep.
uma divindade maligna do universo de H.P. Lovecraft responsável por trazer a loucura para os homens, agindo como um mensageiro do caos dos deuses antigos que se satisfaz com o sofrimento humano. Durante o jogo, o Homem Pálido tem um comportamento que evidencia muita semelhança com a divindade em questão, agindo como o intermediário do caos representando a morte e a loucura para os humanos, do qual ele sempre se mostra satisfeito e interessado em vê-los sofrer cada vez mais. Isso é bem claro também na parte em que ele diz que, apesar de tudo que representa, ele é apenas um enviado de seres e coisas que estão acima dele, enfatizando mais uma vez a forte inspiração em temas relacionados ao cosmicismo. Eu não pude deixar de notar essa semelhança entre eles e, sinceramente, isso me deixou bem mais admirado com a narrativa do jogo. A visitante que traz o gato comenta algumas vezes o fato de ter sido uma bailarina antes de tudo isso. Inclusive, de forma bizarra, você até pode vê-la dançar no último diálogo quando ela começa a desviar de suas balas. No começo do jogo dá pra ver na televisão por um instante um programa relacionado a bailarinas. Não dá pra saber se isso tem alguma relação com ela, mas se ela realmente foi um humano em algum momento, talvez uma das mulheres que aparecem na televisão seja ela antes de ter se tornado uma visitante. O mafioso é um personagem um tanto curioso. O diálogo com ele permite entender um pouco sobre o seu passado obscuro, no qual fica claro ser envolto em crimes dos quais ele se abstém de comentar, além de ter uma personalidade animalesca que o leva a ameaçar o protagonista de maneiras bizarras, como dizendo que irá mastigar o pescoço dele ou algo do tipo. O mais bizarro sobre ele é que na versão inicial do jogo esse personagem era o único convidado humano capaz de matar os outros hóspedes, mesmo não sendo um visitante. Isso leva à teoria de que, por ter um passado nebuloso envolto em criminalidade, possivelmente ele seja um assassino ou serial killer, explicando o fato de fazer vítimas mesmo sendo uma pessoa normal. Pouco se sabe com relação ao passado do Homem Pálido, mas algumas coisas ainda podem ser extraídas sobre ele em alguns momentos. Aparentemente, ele também era um humano antes da calamidade, já que isso é confirmado pelo caçador que diz ter encontrado ele anteriormente quando ele veio implorar por abrigo em sua casa, na qual ele prontamente negou a sua entrada. Mais tarde, ele retornou à cabana do caçador na noite seguinte, onde ele destruiu o rifle dele, o levando a ter que fugir. Isso leva à conclusão de que afinal o Homem Pálido não é uma entidade ou ser superior de alguma forma, mas é indicado que ele tenha uma importância maior em tudo isso ao demonstrar conhecimento sobre coisas que estão acima dele. Daniel Larson é o nome de uma personalidade na internet com um passado bem controverso. Ele era conhecido por vlogs diários, músicas e por seu curioso objetivo em se tornar o presidente dos Estados Unidos. Apesar de sua fama, Daniel esteve envolvido em polêmicas com alegações de envolvimento com pedofilia e sua notável obsessão doentia pela cantora Grace VanderWaal, que eu acho que é assim que se fala o nome dela, além de sofrer de autismo, transtorno bipolar e possivelmente esquizofrenia. Algo no mínimo bizarro sobre ele é que o visual de Daniel Larson foi usado como base para o design do maconheiro, o que, dado todo o seu histórico, foi uma decisão um tanto estranha para se ter de inspiração. Esse não é um caso isolado na verdade. O vizinho é um personagem muito amigável, sendo alguém que podemos confiar. Porém, a aparência dele foi baseada em Yuri Mikhailovich Gritsenko, um serial killer russo conhecido pelo assassinato brutal de 4 pessoas na cidade de Zelenograd no início de 2001. É estranho pensar na ideia de figuras tão controversas terem sido usadas como base para o visual de personagens dentro do jogo, mas de certo modo ainda conversa, ainda que de forma bem mórbida, com a concepção perturbadora que se tem no universo do jogo. Existe um fato obscuro que é revelado em uma conversa com a adolescente sem pais. Ela diz que antes de pedir ajuda na casa do protagonista, ela costumava se esconder em porões de outras casas e se alimentar do que ela encontrasse pelo caminho ou roubava de lojas.
Em um momento ela encontrou um homem que lhe ofereceu abrigo em sua casa e ela diz que se sentiu feliz, pois acreditou que finalmente havia encontrado alguém legal com quem pudesse confiar. Porém, em um momento ela diz que o homem havia tentado, entre aspas, lhe tocar, o que a fez ir embora procurando o abrigo em outro lugar. Isso parece ter gerado um tipo de trauma na garota, já que ela se mostra constantemente desconfiada com relação ao protagonista como uma forma de se proteger. É bem perturbador pensar que, mesmo diante de toda essa calamidade, ainda existam pessoas que sejam piores do que os próprios visitantes. E bem, chegamos ao fim de mais um vídeo. No I Not Human é um jogo com um universo bem amplo que, dado todo o mistério que paira por sua trama, leva à criação das mais variadas teorias e especulações. É certo que existe muita coisa não respondida ainda sobre o jogo, mas é provável que com o tempo teremos mais respostas. Ainda mais porque, ao que foi anunciado, em breve haverá uma atualização com novos convidados e possivelmente novos materiais. Mas infelizmente até o momento desse vídeo, essa atualização ainda não chegou. Então só resta especular o que o futuro trará para o jogo, e até para jogos futuros. De qualquer modo, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha tido uma boa experiência com ele. E no mais é isso, espero todos vocês no próximo vídeo. Até mais.